Olá, turma! Hoje veremos a linguagem formal e informal, semântica, o sentido de algumas palavras e aplicação de alguns conhecimentos gramaticais. Linguagem formal e informal. Observe a tirinha, temos os dois exemplos. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Essa última expressão, aí varia, foge totalmente da língua padrão. E é o que chamamos de informalidade, né? Quando você ou fala com uma certa intimidade, né? Ou utiliza alguma gíria, mas nesse caso aí, a candidata, embora seja uma poliglota, como ela se declara, ela não domina a língua portuguesa, porque o verbo variar, que é o que demonstra a expressão que ela quis dizer, não tem essa variação e foge totalmente aí do esperado nessa situação de formalidade. Vejamos outros exemplos. Linguagem formal. Conhecida como culta, é a linguagem que está pautada no uso correto das normas gramaticais, como também da boa pronúncia. A linguagem formal ela é utilizada em situações de formalidade, como numa entrevista, ou mesmo na escrita de um texto, de uma redação, ou numa apresentação. Linguagem informal ou coloquial. É a linguagem do cotidiano, do dia a dia. É a linguagem que você fica despreocupado em seguir as normas gramaticais. Observe o exemplo. A gente descobriu que ele era um agente secreto. Agente. A palavra agente está acompanhada do artigo a no singular. Portanto, o verbo deve ser flexionado na terceira pessoa do singular. A gente descobriu. Eu utilizei a palavra agente secreto justamente para vocês diferenciarem o sentido das palavras agente e agente. No caso, agente secreto é alguém que exerce a função ou faz alguma coisa. No caso aí, o agente secreto. Mas tem vários tipos de agente. Agente da saúde, agente de turismo, entre outros. Distinção entre pronome e artigo. As palavras o, a, os e as, eles terão a função de pronomes pessoais oblíquos quando substituem o substantivo. E terão a função de artigos quando eles acompanham um substantivo. Vejam os exemplos. O livro é este aqui, eu o trouxe agora. O está substituindo a palavra livro. Então, temos aqui um pronome. Já no caso, o livro é este aqui, o simplesmente está acompanhando a palavra livro. Então, temos um exemplo de artigo. Formas pronominais. Os pronomes o, a, os e as, quando associados a verbos que terminam em R, S ou Z, adquirem as formas lo, lá, los, las. Olhem os exemplos. Encontrar mais o pronome o, encontrar, lo. Encontramos mais o pronome a, encontramos lá. Fez mais o pronome as, felas. Já quando os pronomes estão associados a verbos terminados em som nasais, os pronomes o, a, os, as adquirem a forma no, na, no, nos, nas. Encontraram mais o, encontraram no. Põe mais a, põe nas. E assim vocês vão flexionando. Pronome de tratamento. Como o próprio nome diz, tratamento é a forma como você trata alguém.
Se você já conhece a pessoa ou é uma situação mais descontraída, você pode tratá-la de você. Mas se a situação exige um certo tratamento mais respeitoso, senhor ou senhora, ou mesmo senhorita, caso você perceba que a pessoa é solteira. Por outro lado, temos Vossa Senhoria, que é a expressão que você utiliza em cartas comerciais, ofícios, requerimentos, ou mesmo pessoas de cerimônia. Já Vossa Excelência, você trata a altas autoridades, como presidentes, senadores, diplomatas, deputados. Vossa Excelência também você pode utilizar para tratar um juiz. Da mesma forma que você pode também tratar o juiz como meritíssimo ou excelentíssimo. Temos aqui aos cardeais, você trata de Vossa Eminência. Ao Papa, Vossa Santidade. A outros religiosos, como sacerdotes, Vossa Reverendíssima. Outros superiores também de ordem religiosa, como Vossa Paternidade. E reitores de universidades, que são os magistrados, né? Nós podemos chamá-los de Vossa Magnificência, ou mesmo reis e rainhas, como Vossa Majestade, e Vossa Alteza aos príncipes e princesas. Vejamos agora algumas situações de pronomes demonstrativos que podem gerar dúvidas, mas é só uma questão de conhecimento e atenção. Vejamos. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos podem estabelecer relação de espaço ou relação de tempo. Vejam, primeira pessoa, eu. Esta carta é minha. Segunda pessoa, essa carta é sua. Terceira pessoa, aquela carta é dele. Essa daí é mais fácil porque é a primeira regra do pronome demonstrativo. Então, é uma questão de distanciamento, né? Esta está próxima de mim, eu que estou falando, esta carta é minha. Essa é sua, próxima de você, aquela é dele, que está um pouco mais distante. Por outro lado, a relação de tempo vai depender qual é o tempo que estamos nos referindo. Por exemplo, esta questão é fácil. Refere-se ao verbo ser que está no tempo presente. Então, esta questão é fácil. Quando eu me refiro a um passado ou um futuro próximo, eu utilizo essa. Essa questão da aula passada, achei fácil. Quer dizer, é algo que aconteceu bem recente. E se eu me refiro a um passado ou um futuro distante, eu utilizo aquela, ou aquelas, ou aquele. Aquelas canções da minha infância deixaram saudades. Então, já é algo um pouco mais distante. O pronome demonstrativo, ele também tem duas formas, dependendo de como ele aparece na frase, dentro da frase. Por exemplo, esta música é linda. Como eu não mencionei a música anteriormente, eu utilizo esta. Mas, se em algum momento a expressão ou dentro do contexto já foi mencionado, eu vou utilizar essa. Vejam um exemplo. A música que ele cantou para mim é linda. Essa jamais esquecerei. O essa aí está se referindo à palavra música, que foi mencionada anteriormente. Turma, finalizo a nossa aula com um poema de Mário Quintana.
pois esse trecho está carregado de expressões que falamos hoje sobre a linguagem formal e informal, como também as classes gramaticais. Então, um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente e não a gente a ele. Isso é bacana porque o poema ele é revelador, né? Ele transmite, ele faz uma releitura da sua criatividade, do seu sentimento, das suas emoções, e é isso que emociona outras pessoas, né? As palavras flutuam e tem essa mágica de nos revelar.